Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina. Hoje é domingo, é o dia do Senhor e, portanto, não falte a Santa Missa. Procura aí a catedral, a basílica, a paróquia, a capela, a comunidade mais próxima da sua casa que tem Santa Missa e vai lá, celebra. Padre, ele preside a celebração, mas todos nós celebramos. Então viva com profundidade a graça deste primeiro domingo da Quaresma. Primeiro domingo da Quaresma. Eu me comprometo de rezar por você, peço também que você reze por mim, lembrando, óbvio, que essa explicação aqui do Evangelho, do trecho do Evangelho, ela não substitui a homilia da Santa Missa. Vai te ajudar a entender. Muita gente me agradece. Ô Frei, depois que eu escutei o Evangelho de hoje ensina, fui para a missa, né? Me ajudou a entender melhor a homilia. Então, eu agradeço demais, mas sabendo que essa reflexão aqui, ela não substitui a homilia da Santa Missa, tá bom? Então, vai lá participar da mesa da palavra, da mesa da Eucaristia. Vamos ao Evangelho. Abra a sua Bíblia neste primeiro domingo da Quaresma. Abra a sua Bíblia e vamos meditar juntos o Evangelho de Mateus, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 11. Mateus, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo demônio, para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se de Jesus. Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe disse: eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: vai-te embora, Satanás, porque está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, olha que texto bíblico forte. Eu me lembro bem que eu decorei esse texto bíblico, porque quando eu era de grupo de jovens, bem antes de entrar no convento, eu já fiz mais de 23 anos, 24 anos de convento. Eu me lembro bem que eu fazia parte do grupo de teatro, do grupo de jovens. E às vezes, vez ou outra, a gente tinha permissão do pároco, do Dom Estevão, para a gente encenar o Evangelho. Ele gostava, motivava isso. E uma vez eu fui encenar esse trecho do Evangelho na missa. E eu me lembro muito bem que eu não era Jesus, eu era o demônio. Então eu decorei muito bem essas falas do demônio.
para poder interpretar. Eu sempre gostei muito de teatro. Veja, a primeira coisa que eu queria que você guardasse no seu coração: quem levou Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo? Está aqui. O Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Às vezes, o Espírito Santo nos conduz para um momento de prova. Porque o que não é provado não pode ser comprovado. E você muitas vezes fica blasfemando, fica se revoltando com Deus, se revoltando com a igreja, se revoltando porque você está passando por um momento de prova. O seu casamento está passando por um momento de prova. O seu trabalho está passando por um momento de prova. A sua vocação está passando por um momento de prova. Você está sofrendo alguma situação de injustiça, de calúnia, de difamação. Você está passando por um momento de dificuldade na vida em comunidade, na sua pastoral, no seu grupo, no seu movimento. E você está só murmurando, reclamando. Talvez você não entendeu que quem te conduziu a isso foi o próprio Espírito Santo. Assim como Jó, né, o demônio recebeu permissão de Deus para tentar Jó. E depois que Jó passou por toda a provação, ele disse: Senhor, eu tinha escutado falar de ti, mas agora os meus olhos te viram. Meu povo, eu tenho alguns anos de convento e às vezes as pessoas dizem assim: Frei, é impressionante assim, o senhor é tão jovem, mas quando o senhor fala parece que o senhor tem tanta experiência. De fato, eu não sou tão jovem assim, tenho mais de 40 anos. Mas o que eu já passei na minha vida, as provações que eu já vivi, me comprovaram em muitas coisas. Sabe, foi o câncer do meu pai há 20 anos atrás, foi muitas situações durante o processo formativo, durante os meus anos de pároco, durante a minha vida fora do Brasil, quando eu fui estudar na Itália, né, muitas situações que eu já passei de injustiça, de perseguição, de má compreensão, sabe, de difamação também. Então, tudo isso eu não conseguia perceber a mão de Deus ali. Mas depois que eu passei por tudo isso com fé, com esperança, confiando em Deus, eu posso dizer que a minha fé ficou muito mais forte, muito mais madura. O Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então nem toda provação é ruim. Jesus disse no Pai Nosso que a gente deve pedir ao Pai: não nos deixeis cair em tentação, mas tentado nós seremos. Jesus não nos ensinou: Pai, que eu não seja tentado. Ele ensinou isso? Não, não ensinou. Ele ensinou: não nos deixeis cair em tentação, mas tentado nós seremos. Porque a tentação é uma oportunidade que eu tenho de provar a Deus que eu amo. Como é que você vai comprovar para Deus que você o ama se você vencer a tentação? E como é que a gente vence a tentação? Aí é que Jesus nos ensina. O demônio não é bobo. O demônio, ele é muito esperto. Como dizia o Padre Pio, ele é astuto. O demônio, Lúcifer, é um ser de luz. Ele é muito esperto. Ele sabe muito bem a isca que ele joga para me pegar. Ele sabe muito bem o que eu gosto. E ele vai me tentar a partir disso. Quando foi que ele foi começar a tentar Jesus? Quando Jesus sentiu fome. Esperou. O demônio espera. Oportunidade, né? Para mandar aquela mensagem, para curtir
aquela foto, né, para entrar naquele site, para ter aquela conversa. O demônio ele é muito esperto, ele é muito esperto. E ele vai tentar a partir da nossa fraqueza. Né? Então, ele espera Jesus ficar com fome, e aí ele vem, né? E aí a língua da serpente, ela é dupla, né? Mistura verdade com mentira. Por isso que a língua é dupla. Mistura verdade com mentira. Tu tá com fome? Pega esses pães aqui. Tu não é filho de Deus? Transforma em essas pedras aqui, transforma em pão. Tu não tá com fome? É como alguém disse, tu não tá com vontade? Vai lá, faz, tem nada não, todo mundo faz. Bobagem. Tá com vontade de comer? Come. Tá com vontade de satisfazer? Satisfaz. Tá com vontade de cometer esse pecado? Comete, tem nada não. Ele espera a oportunidade para nos conduzir ao pecado. Não é que ele tem o poder de nos fazer pecar. Ele tem o poder de nos tentar. E aí, como é que Jesus vence a tentação? A palavra diz, nem só de pão vive o homem. Jesus vence pela força do jejum, da oração e da palavra. A oração, do jejum e da palavra. O demônio desiste? Não. Ele leva Jesus lá para cima do templo e diz, cita a Bíblia. Olha que maravilha. O demônio parece que fez curso bíblico. O demônio citou a Bíblia. Vai, joga-te daqui abaixo, porque a Escritura diz que os anjos vão vir, vão te sustentar. Vai ser um espetáculo, vai viralizar. Tu vai ser o mais novo popstar do momento. Tu vai conseguir milhões e milhões de seguidores. Todo mundo vai comprar teus livros, vai curtir a tua música. Tu vai ficar mega, ultra, super famoso. É o que todo mundo hoje quer, viralizar. E o demônio, né, usa a palavra de Deus para poder tentar o próprio Jesus. O desejo do ser, né? Todo mundo quer ser. Nem que para isso eu passe a perna no outro, puxe o tapete do outro. E aí, Jesus vence também com a força da palavra. O demônio desiste não, continua. E aí vai dizer, olha, esses reinos aqui, tudinho eu te dou se você me adorar. E Jesus, vá, afasta-te de mim, Satanás. Sai daqui. Adorarás somente o Senhor teu Deus. A tentação do ter, do ser e do poder. Então, meu povo, se eu quero vencer o demônio, primeiro, a oração. Segundo, jejum. Terceiro, a palavra. É o que Jesus fez e nos ensina a fazer. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Deus os deu céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.